Bom, então, dando início à última aula do módulo 1 do nosso grupo de estudos em eletrocardiograma, eu sou a Carolina Herzog. Eu vou ter uma aula de resumo sobre tudo isso que a gente viu até aqui. E para isso, nada melhor do que a gente analisar o tão temido traçado do eletrocardiograma. Então, vamos lá. Bom, nessa aula a gente vai olhar esse ECG. Tu, nesse momento, deve estar pensando, poxa, vi todas as aulas até aqui, estava achando que estava entendendo tudo até chegar nessa imagem. Bom, então, agora eu vou com vocês, quadro por quadro desse ECG, e vou mostrar como, por incrível que pareça, faz sentido o que está sendo mostrado. Bora, então? Então, aqui nós temos a primeira derivação, que a gente vai ver primeiro as 3 derivações seculares dos membros. E essa derivação, então, ela é criada tornando o braço esquerdo positivo e o braço direito negativo. Por isso que ela vai ter um ângulo de orientação 0. Ó. Vou mostrar aqui para vocês na tela. 0. Então, agora vamos ver se faz sentido esse traçado que temos aqui. Então, a primeira onda que a gente vai ver é a onda P, né, que representa a despolarização atrial, ó, que está aqui em cima. Ó. Mostrei para vocês. Ela inicia no nosso sino atrial, no átrio direito, que se despolariza primeiro, e daí depois vem o átrio esquerdo. Por isso que a gente vai ter um vetor de fluxo de corrente que aponta da direita para a esquerda e discretamente para baixo. Mais ou menos assim. Tá? Então, nessa derivação, a gente vai ter uma deflexão positiva, ou seja, uma ondinha para cima, uma vez que o vetor segue um sentido semelhante ao ângulo desses eletrodos nessa derivação. Então, por enquanto, tudo certo nesse ECG. Após a onda T, vem um complexo QRS. Logo no início dele, a gente consegue ver, olhando assim bem de pertinho, uma onda Q negativa. Ó, vou mostrar aqui, ó, bem aqui no início, ó, a onda Q negativa. Tá? Por que ela acontece? Porque essa onda Q, ela representa a despolarização do septo interventricular. E como vocês devem lembrar das aulas passadas, ela acontece da esquerda para a direita. Logo, esse vetor de despolarização, ele vai estar em oposição à posição dos eletrodos nessa derivação, formando uma deflexão para baixo. Lembra quando o fluxo de corrente se afasta dos eletrodos? Deflexão para baixo. Quando se aproxima, deflexão para cima. Então, seguindo, nós temos o restante do complexo, representando a despolarização ventricular. E cabe lembrar que, como o ventrículo esquerdo ele é muito mais maciço que o ventrículo direito, ele domina o restante do complexo QRS. Então, a gente vai ter uma formação de um vetor médio de fluxo de corrente que gira da esquerda, que gira para a esquerda e para baixo. Então, portanto, seguindo o vetor da derivação, e por isso a gente vai ver uma R positiva ali no traçado. Ó, essa onda apiculada para cima. Ok? E por fim, nós vamos ter a onda T, aqui, que, como você deve lembrar, ela é repolarização ventricular. Lembrando das aulas passadas, gente, sim, essa aula é bem de remember mesmo. E a repolarização, ela geralmente começa na última área a ser despolarizada do miocárdio, e depois ela viaja de volta, em uma direção oposta à onda de despolarização. Tá? Lembrem, quando o vetor é de despolarização, segue o sentido vetorial formado pelo ângulo dos eletrodos, temos uma onda alta para cima. Quando um vetor de repolarização vai ao contrário dos eletrodos, ou seja, se afasta, também vai ter uma deflexão para cima, porque repolarização é o contrário, ok? Por isso que aqui a gente vai ter uma onda T positiva, como mostra o traçado ali, ok? Então, por esse motivo que geralmente, quando a gente tem uma onda R alta positiva, a gente também vai ter uma onda T positiva. Então, lembrem, geralmente a onda T segue a onda R quando ela é apiculada, tá? E agora a gente fechou esse primeiro quadro, a gente foi bem devagar, mas foi, como é o primeiro, a gente foi relembrando tudo bem aos poucos, mas agora com os outros só vamos passando mais rapidinho. Confia. Então, aqui, segunda derivação, será que esse traçado é normal? Vamos lembrar como é que ela se forma, né? Ela é criada tornando as pernas positivas e braço direito negativo. Então, a gente vai ter um ângulo de 60 graus. Aqui, ó, mostrada. Essa é a 2, ó. 60 graus para baixo. Então, a gente relembrou que a onda P é aquela primeira ondinha ali e que ela é de despolarização atrial e que ela tem mais ou menos esse sentido, né? Assim.
Então, sim, aqui ela também vai se apresentar como uma deflexão positiva mesmo. Então, esse traçado está correto, aqui com a onda P para cima. Agora, bora para contar esse QRS. Aqui a onda aqui, ela apresenta uma deflexão negativa bem pequenininha ali no início. Se vocês conseguirem olhar bem de perto, vocês vão ver. Mas, uma vez que o ângulo, né, que forma aponta menos para a esquerda nessa derivação do que a passada ela apontava bem para a esquerda, então era a deflexão negativa estava mais acentuada, e nessa não aponta tanto para a esquerda assim. Então, a deflexão negativa ela não está tão nítida da gente conseguir enxergar. E seguindo, agora, a gente vai ter a onda R aqui, que é claramente positiva, e o vetor, né, seria para baixo, para a esquerda, então está seguindo o sentido dos eletrodos. E após nós temos a onda T, que geralmente segue a onda R, portanto aqui é positiva também. Seguindo, então, vamos de terceira derivação. Você lembra o ângulo que ela forma? Ela é criada alterando as pernas positivas e braço esquerdo negativo dessa vez. Então, a gente vai ter um ângulo de orientação de 120 graus só. Primeira vez que a gente vai ver uma que vai apontar para o lado direito, então, né? Essa é diferente. Todas as outras estavam apontando para a esquerda. Essa agora segue sendo para baixo, mas agora nós temos uma inclinação para o lado direito. Então, o que será que isso vai acarretar de mudança? A gente vai analisar as ondas. A primeira onda P, né? Que conforme a gente tinha falado, segue mais ou menos essa orientação. Correto? Mas conforme a gente tinha falado, ela vai ficar aqui mais ou menos perpendicular a esse ângulo de 120 graus da derivação. Vocês lembram o que acontece quando a gente tem um ângulo perpendicular com os eletrodos? Onda bifásica. Então, ela vai subir e vai descer. E depois vai completar, então, a onda. Por isso que aqui a gente vai ver ela subindo e descendo, ó. Bem aqui. Aqui vocês conseguem ver mais nitidamente, ó. Aqui no início. Seguindo, então, a gente vê uma deflexão positiva também, que representa a onda Q septal, porque, como eu falei antes, ela aponta para o lado direito. Então, como essa derivação está apontando mais para o lado direito, então, pela primeira vez, a gente vai ver aqui a onda Q positiva. Tá? Então, positiva sendo uma deflexão para cima. Seguindo agora, vamos para a onda R, que a gente vai ver uma onda levemente negativa e uma onda T positiva. Isso pode variar muito conforme o eixo cardíaco de cada pessoa, mas geralmente a gente vai ter ondas R positivas em derivações laterais esquerdas e inferiores, e essa, como eu disse, ela aponta para a direita, então por isso que a gente vai ver ela negativa. Nesse sentido, como é uma onda R que não é de muita amplitude, nem apiculada, como eu falei antes, é normal a onda T não seguir o mesmo sentido, tá, gente? Não noiem. E vamos agora, então, para as derivações aumentadas dos membros. Iniciando por AVR. R de right, lembrem, direita, braço direito. Ela é criada, então, tornando o braço direito positivo e os outros membros negativos, com um ângulo de orientação, então, 150 graus. Então, aqui vocês vão ver. Ok? Essa derivação, ela é mais à direita de todas do plano frontal. Então, pensando na onda P, por exemplo, que é a onda P atrial, que representa uma inclinação para a esquerda, de cara a gente já vê que a corrente elétrica ela vai estar se movendo para longe do eletrodo, né? Então, portanto, ela vai registrar uma deflexão puramente negativa nessa onda P em AVR. Então, não dá para esquecer, onda P em AVR, onda negativa. Como essa derivação ela fica à direita, o complexo QRS aqui também vai apresentar uma deflexão negativa. Nós teremos uma onda Q positiva por causa daquela especificidade do septo ventricular. Então, portanto, dá para ver que no início ali do complexo tem uma leve deflexão positiva, se vocês olharem de pertinho. E por fim, a gente tem uma onda T negativa, uma vez que essa, embora aponte para a direita, ela é uma onda de repolarização e, portanto, a regra vale ao contrário. Vamos seguir. Vamos de AVL, então. L de left. Pense em left, braço esquerdo. Ela é criada a gente tornando o braço esquerdo positivo e os outros membros negativos. Seu ângulo de orientação, então, vai ser menos 30 graus. Ó, vou mostrar aqui para vocês onde ela está. Ok? Então, aqui a gente vai ter um ângulo voltado para a esquerda.
Assim faz sentido a onda P atrial ser positiva, né? Conforme ela está aparecendo ali. E também uma onda Q septal negativa, seguida por uma onda R positiva, porém pequena, como vocês podem ver, uma vez que esse ângulo ele aponta, embora para a esquerda, para cima também, né? E a gente sabe que o complexo que é o fluxo no sentido da despolarização ventricular aponta para baixo. E por fim, a gente vai ter ali uma onda T positiva. Vamos seguindo. Agora é para AVF. Pensa em F de foot de pé, tá? E vamos para a última, então, do plano frontal. Ela é criada, então, tornando perna positiva e os outros membros negativos, tá? A gente vai ter um ângulo de orientação de mais 90 graus, ó, aqui embaixo. Logo, o ângulo vai botar para baixo. Então, a gente vai ter uma corrente de despolarização atrial indo na sua direção, né? Então, faz muito sentido a gente ter uma onda P positiva, conforme está ilustrado ali no nosso traçado de ECG. E a onda R vai ser positiva, como na maioria das derivações laterais esquerdas e inferiores. E aqui a gente também consegue ver a onda S claramente e logo após uma onda T de deflexão positiva. Agora vamos analisar os eletrodos do plano horizontal, chegando nas derivações precordiais, as famosas, temidas derivações precordiais. Então, de primeira, vamos de V1. Ela é posicionada com um eletrodo que fica sobre o ventrículo direito. Então, por isso, ela é orientada perpendicularmente à direção do fluxo da corrente da despolarização atrial. Então, o que acontece quando a gente tem algo perpendicular ali, onda bifásica? Então, aqui a gente vai ver na onda P um registro de uma onda bifásica, do mesmo modo que a gente via na derivação 3. Vocês lembram que eu mostrei para vocês? Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, a derivação V1 fica sobre o ventrículo direito, geralmente registra onda S profunda, já que a corrente está se movendo para a esquerda, para longe dela. Reciprocamente, as derivações V5 e V6, que vão ficar lá no ventrículo esquerdo, elas vão registrar ondas R's positivas e altas. Então, as derivações V3 e V4, que ficam nessa zona entre essas duas de ponta, assim, a V3 e a V4 são uma zona de transição. Então, geralmente, uma dessas derivações vai registrar uma onda bifásica, ou seja, uma onda R, uma onda S de amplitude quase igual. E a onda R, ela geralmente vai seguir um padrão nessas precordiais, tá? Que vai apresentar uma amplitude crescente. Como assim, Carol? Então, na derivação V1, ela vai ter a menor onda R. E na V5, a gente vai ter a maior onda R. Então, aqui, a gente vai ver uma onda R bem petititinha, tá? E uma onda S mais profunda e negativa. E, por fim, lembrando, repolarização ventricular gera uma onda T no ECG, geralmente é positiva nas derivações com onda R altas, lembra que eu falei? Então, geralmente, nós teremos em V1 uma onda T negativa, enquanto que em V5, que eu falei que vai ter uma onda R grande, a gente vai ter uma onda T positiva. A gente está quase chegando no final de ECG, então bora de V2 e V3, porque por elas serem semelhantes, eu vou passar elas juntas, tá? Então, elas são posicionadas sobre o septo interventricular. Então, ela permite a visão da parede anterior cardíaca, tá? Então, em relação à onda T, enquanto em V1 ela apresenta uma onda bifásica, em V2, V3 e V4 ela é bem variável, tá? Então, como é aquela zona de transição que eu falei para vocês anteriormente, ela pode mudar bastante. Em relação à onda Q septal, às vezes a gente consegue ver sua deflexão negativa em V2 e V3. E em relação ao complexo QRS, por ser uma zona de transição também, ele também se apresenta de uma forma bem variável, sendo como ondas bifásicas, como é o caso aqui nos traçados. E, sobretudo, aqui em V3, vocês vão conseguir ver melhor, né? Essa onda mais bifásica. Então, a gente vê uma onda R e uma onda S de tamanhos semelhantes, tá? E em relação à onda T, de repolarização, ela se apresenta como positiva em ambos os traçados aqui. Seguindo, então, para V4, para não ficar muito repeteco, eu vou só relembrá-los de algo interessante. Vocês lembram que eu falei que a onda R, ela inicia pequena em V1 e aparece maior em V5, né? E o contrário vale para a onda S. Essa alteração em que uma pessoa passa, em que uma onda passa a outra, acontece naquele período transicional, V2, V3, V4, que a gente acabou de passar. Então, olhem como aqui agora a gente já vê uma onda R bem maior que a profundidade da onda S sucessiva ali. Então, como eu já havia dito,
Em derivações de onda R altas, geralmente temos onda T positivas também. Então, logo aqui faz muito sentido, como está mostrando ali, a onda T mais proeminente e positiva. Então, por fim, mas não menos importante, né? V5. Então, vocês lembram que enquanto o V4 é sobre o ápice do ventrículo esquerdo, V5 permite uma visualização melhor da parede lateral do ventrículo, tá? Então, tá mais pro ladinho ali. Então, nesse plano horizontal, onde P geralmente aparece positiva nas derivações laterais esquerdas, então, em V5 e em V6, que são mais laterais esquerdas, onda P geralmente vai estar positiva, tá? Então, aqui, como esperado, a gente vai ter uma onda R também bem positiva e proeminente. Como eu falei, V5 tem a maior onda R, né? Logo, onda T vai ser positiva também, porque quando a gente tem uma onda R apiculada para cima, onda T geralmente é positiva. E por fim, mas não menos importante, tem V6. Reciprocamente, vai apresentar uma onda B positiva, pode ser visto assim também como nas outras derivações laterais inferiores. E a gente também vai ver uma leve deflexão negativa referente àquela onda Q septal que eu comentei com vocês, seguida por uma onda R alta e positiva e a onda T seguindo aquele padrão. Então, sim, a gente acabou de analisar um ECG inteirinho, relembrando um bando de conceito importante para chegar à conclusão de que sim, esse ECG é um ECG normal, seguindo padrões de ondas esperados. Mas e agora? Como seria no ECG que apresentasse, então, alguma patologia? Bom, isso agora a gente vai ver nos próximos módulos, né? Fiquem atentos. Aqui eu coloquei um resuminho de informações importantes que eu fui relembrando durante essa aula, de resumão, assim, daí se vocês quiserem tirar o print ou anotar o quadro, mas basicamente a gente não pode esquecer que parede anterior se visualiza melhor pelas derivações V2, V3, V4, parede lateral esquerda 1, AVL, V5 e V6, lateral direita AVR e V1 e inferior 2, 3 e AVF. Lembrem sempre, F, FUT, vai ter para baixo, vai V inferior. Ok? E aqui, take home message, parte 2, sim, porque tudo que é bom ganha sequência. Então, não dá para não saber da onda P, geralmente positiva em derivações laterais esquerdas e inferiores, e quando ela fica bifásica. Lembre que eu comentei com vocês? Do complexo QRS, que tem aquela progressão da onda R de V1 a V5, com aquele período transicional, e tem aquela onda Q septal, lembrem, que é a parte do septo, e na onda T, que varia bastante, mas geralmente segue a regrinha de ser positiva em derivações com ondas R's altas. Tá? Era isso, gente. Muito obrigada e bons estudos para vocês. Espero que tenha dado para entender tudinho.